Olá pessoal, agora nós vamos ver a análise vertical na DRE. Na demonstração do resultado do exercício, vocês já conhecem, é uma demonstração que vai evidenciar os custos e as despesas e determinar o lucro e as provisões para imposto de renda, enfim. Então olha o que nós temos aqui. Receita operacional bruta. O que é essa receita operacional bruta? Eu tenho um faturamento de 2 milhões, 3 e depois 3. Depois eu tenho os descontos e abatimentos. Entra naquela mesma situação. Quando você vai numa farmácia fazer uma compra, o que você enxerga lá? Ele fala para você, quanto custa o medicamento? Ele fala 100. Ah, mas para você aqui eu faço por 70. Você teve um desconto de 30. Então 30% sobre o faturamento bruto. Porém, o que acontece com esse faturamento bruto? Se este valor ele tiver uma representatividade grande, como que eu falo assim, representatividade grande? Tiver uma cobrança, um desconto maior sobre o faturamento, convém fazer uma análise sobre a receita operacional líquida, que no caso foi esta situação, estes cálculos que nós fizemos. Mas se esses valores forem pequenos, ou seja, não representarem muito, vai representar quanto? Olha, 10% seria muita coisa, 5%, você determina um padrão. Olha, nós consideramos 10% um valor pequeno, pois existem algumas devoluções de vendas, algumas perdas sobre essas compras devolvidas, então a gente considera esse valor até 10% aceitável. Tem gente que não aceita. Então olha só, mas quando que eu vou saber disso aqui? É só pegar este valor, dividir por esse. Aí que nós encontramos aqui, ó, em torno de 3%. Olha na fórmula aqui, dividir os abatimentos pela receita operacional bruta, tá ok? Então, olha só, 3%, 7, 7. Então, eu vou considerar que esse valor aqui é muito alto para mim. Então, por um motivo qualquer, tá? Mas por que eu estou falando isso? Esse valor vai ser alto porque nós vamos utilizar estes cálculos aqui para ficar mais fácil, tá ok? Mas vamos entender um pouquinho essa situação. Olha só, então nós vamos pegar nossa receita operacional bruta, que foi de 2, 3.300, depois 3.300. A gente praticamente o quê? Quase que se manteve em relação a essa, mas isso nós não vamos pegar tão a fundo quanto a isso não, tá? O que nós vamos identificar é o quanto do custo do produto vendido está consumindo da minha receita operacional líquida. O que ele está sendo consumido? Olha aqui, na primeira etapa, fala que ele consumiu 78%, ou seja, no ano X1, 78% do custo dos produtos vendidos consome a receita operacional líquida. E aqui no próximo ano, 65% do custo do produto vendido. Nossa, errei isso aqui, filho. Olha lá. Calma. Pessoal, nós vamos falar do demonstração do resultado do exercício, ok? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre essas contas que compõem a DRE. Então nós temos a receita operacional bruta, os descontos e abatimentos, aquelas devoluções de vendas. Você vai na farmácia comprar um remédio, ele custa 100, o farmacêutico fala para você que vai fazer por 70, você tem um desconto de 30, esse desconto entra aqui. Receita operacional líquida, que é a subtração do primeiro com o segundo, e custo do produto vendido, o quanto custou para fabricar este produto, né? Então é o seguinte, eu tenho duas formas de analisar. O total sobre a receita líquida operacional, e eu tenho o total sobre a receita operacional bruta, tá? Então, qual que é a diferença de uma para outra? Esta receita operacional líquida, eu trabalho sobre esta linha aqui que vocês estão vendo. Receita operacional líquida, que eu vou dividir todos esses valores aqui abaixo, ó, todos eles, pelo valor da receita operacional líquida. Então, este vai ser calculado desta forma. O outro, que é a receita operacional bruta, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todos esses valores aqui pela receita operacional bruta. Por que eu faço por um e para o outro? Se os abatimentos se eles representarem algum valor, se eles representarem uma porcentagem alta, eu devo considerar essa receita operacional líquida. Mas se eles não representarem um valor relevante, eu vou considerar a receita operacional bruta. Quando que eu vou saber isso? Dividindo este campo, tá? Os 65 mil por 2.411.000. Quando eu faço a divisão, eu achei 3% de X1
7% e 7%. Então eu vou falar que 3% para mim é suficiente, não tem problema, mas 7% para mim já chega a ser razoável, chega a ser significativo. Então eu não vou querer analisar pela receita operacional bruta. Como que você definiu isso? Olha, para mim, para o meu negócio que eu estou analisando, isso aqui chega a ser representativo, tá? Então vocês podem colocar critérios de vocês, tá? Como vocês vão comparar uma empresa com outra, num outro trabalho, então vocês podem definir, olha, tá tudo mais ou menos igual, então eu vou fazer pela receita operacional bruta. O impacto não está sendo grande assim. Ah, mas para a minha empresa, um está com um nível muito alto de desconto e o outro, da outra empresa qualquer, vai estar com um nível muito baixo. Então desconsidera e passa a considerar a receita operacional líquida, tá ok? No caso, nós vamos fazer aqui com a receita operacional líquida. Olha só, custo do produto vendido. Então aqui eu estou falando o quê? Que 78% da minha receita operacional líquida é gasto com o custo do produto vendido. E no ano de X2, 65% da minha receita operacional líquida é gasto com o custo do produto vendido. E X3, 50%. Então, o que eu falo aqui? Era 78, caiu para 65 e foi para 50. Ou meu preço dos produtos que eu vendi aumentou, ou eu passei a consumir menos produtos na venda. Então, olha só, o que eu falo aqui? Mantendo o meu faturamento, a gente percebe que ele está aumentando e a gente percebe que aconteceu o quê? Que o custo do produto vendido ele caiu. Olha, de 65 para 50 são 15 pontos percentuais em relação ao total da receita operacional líquida. Então caiu 15 pontos percentuais em relação ao total da receita operacional líquida, tá ok? E aqui eu tenho o lucro bruto. Olha só, do meu faturamento todo, apenas me sobrou 22% de lucro bruto. Aqui no caso do meu faturamento todo me sobrou 35% e aqui nesse faturamento do X3 me sobrou 50% da minha receita operacional líquida. Então o meu lucro bruto corresponde a 50% da minha receita operacional líquida. Então olha aqui, a gente começa a perceber que a empresa começa a ter uma eficiência maior, tá? Consumindo menos produto, ou barateando a fabricação do produto ou vendendo mais caro. São as possibilidades para isso. Quando eu entro no total das despesas, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho as despesas, todas elas aqui, e olha só, 14% a despesa com vendas, 14% e depois 16%. Subiu um pouquinho aqui. Possivelmente, olha, como eu aumentei o meu valor em valores absolutos, né, em reais, como eu aumentei um pouco aqui, consequentemente pode ser uma comissão, alguma coisa que tenha aumentado aqui também, tá? Alguma despesa associada às vendas, com certeza conseguiu alavancar. Aqui nem tanto, aqui praticamente se manteve, tá? Quando eu falo em despesas administrativas, olha, era 12%, foi para 26% e 21%. Então, as minhas despesas administrativas, olha, elas consomem, aqui no caso, 12% da minha receita operacional líquida. Depois passa a consumir 26%. Olha, é considerado até uma carga pesada para a equipe de vendas poder conseguir vender os produtos e poder conseguir pagar a despesa administrativa, que no caso aqui está alta, né? A gente compara com o ano anterior, né? A gente vê que no próximo ano a empresa já tende a melhorar isso aí. Já começou a cair o quê? 5 pontos percentuais de X2 para X3, tá ok? As despesas financeiras líquidas representam 1% sobre a receita operacional líquida, que não apresenta muita coisa, que não significa muita coisa. As despesas, outras despesas também, era 1%, 0,0, não teve grande impacto. E as somas dessas despesas, olha só, representa 29% da minha receita operacional líquida. No X2, 39% da minha receita operacional líquida. E 36% da receita operacional líquida. Então, eu estou falando o que disso aqui? Que esse valor aqui, ó, das minhas receitas, esses valores das minhas despesas, eles estão consumindo praticamente 36%. Olha, quanto menos despesa uma empresa tiver para poder gerir o seu negócio e mais receitas ela tiver, melhor é para ela, né? A gente pode falar que esse ano foi um ano de complicação para a empresa, porque ela começa a ter um pouco de gasto a mais. Parece que a empresa está se ajustando ao mercado, ajustando os produtos, ajustando as suas necessidades, né? Está passando por um processo de gestão.
Então a gente pode falar isso devido à melhoria dos indicadores que acontece no terceiro ano, tá? No X3. Então, agora lucro antes do imposto de renda, olha, era um prejuízo de 6%, era outro prejuízo de 4% em relação ao faturamento, então, né, sobre a receita operacional líquida, né, eu tive esse prejuízo aqui nesses 2 anos, era de 6, caiu para 4, diminuiu 2 pontos percentuais. E depois, olha para você ver, o prejuízo de 4 foi para 14, tá? Então eu vou falar que foi o quê? 18 pontos percentuais que teve uma alteração aqui. Por que 18 pontos percentuais? Porque eu pego os 4 pontos negativos até chegar no zero e depois eu somo com os 14 positivos, tá? Aí dá 18 pontos percentuais, que ela saiu de um prejuízo e foi para um lucro, tá? 18 pontos percentuais em relação ao total de receita operacional líquida, tá ok? No caso do imposto de renda não teve, né? Porque foi prejuízo, não se calcula imposto de renda em cima do prejuízo, e eu passo a ter 5% de quê? 5% do meu faturamento é que foi o imposto de renda, o provisionamento para esse imposto. E depois no final eu tenho o quê? Os 6% e os 4% de prejuízo sobre o faturamento líquido, né, de receita operacional líquida, e tenho 9% sobre a receita operacional líquida. Então, olha para você ver, eu falo que de todo o faturamento que eu tenho, a empresa me dá 9%. Então, o que ela tem de faturamento, paga todos os custos, impostos, tudo, e me sobra 9% sobre o faturamento. Pode ser uma boa margem, tá? É anual, mas a gente tem que ver o volume disso. A gente fala que pode ser uma boa, porque eu tenho que comparar com outras empresas, comparar com o setor em que se está inserido essa empresa, né, para poder inferir alguma coisa. Mas quando eu olho na receita, pela análise sobre a receita operacional bruta, ou seja, estes valores aqui de cima, eu falo que o meu lucro nesse ano foi 8% desses 3.621, tá? Minha receita operacional bruta. Então eu falo, olha, eu dei descontos, teve algumas vendas canceladas, foi tipo assim, perda de oportunidade ou por algum motivo qualquer que eu recebi aquelas devoluções de compra, má qualidade de produto, que não deveria acontecer, que ninguém produz pelas metades, né? Então o que eu falo aqui? Que eu tinha a possibilidade de ter 8% sobre esse valor, mas no qual eu tive 9% deste valor aqui, ok? Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima.